temos aqui a palavra tal como aparece no dicionário, nominativo e genitivo. O exemplo de roça, roça. Outro exemplo, lupus, lupe, lobo. Nauis, nauis. Aqui eu sei que a palavra ela pertence à terceira declinação. E como é que eu sei que ela pertence à terceira declinação? Por conta do genitivo is. Da mesma forma, cantus, cantus, o S me indica que essa palavra ela é da quarta declinação. E res, rei, esta palavra é da quinta declinação. Então, isso, desde o início do latim, nós temos estudado e verificado a classificação dos grupos de substantivos de acordo com a declinação que constitui um grupo de flexão, ou seja, se a palavra pertence à primeira, segue a regra da primeira. Se pertence à segunda, segue a regra da segunda. E agora, se pertence à terceira, segue as regras da terceira declinação. Nós conseguimos identificar a que declinação a palavra pertence, portanto, pelo genitivo. Essa tabelinha aqui ela é fixa, então revisando desde o início o estudo do substantivo. E aqui as características da terceira declinação. Então, nós vimos lá na primeira declinação, a característica é, o genitivo é AE. Na segunda, o genitivo é I. E na terceira, o genitivo é IS. Então, aqui o IS indica que essa palavra pertence à terceira declinação. Na primeira, nominativo é só A. Na segunda, você tem nominativo em us, er, ir, e E na segunda declinação, diferentemente da primeira, você encontra neutros. Então, além do masculino e feminino, você também encontra palavras neutras. Isso começa na segunda declinação. Então, o neutro você encontrará na segunda, terceira e quarta declinação. Na primeira e na quinta, as palavras elas são ou masculinas ou femininas. Mas isso é bom verificar no dicionário, porque nem sempre corresponde ao que é masculino e feminino na língua portuguesa. Isso vale para qualquer outro idioma, porque a questão do gênero vai variar de acordo com a estrutura da língua e o funcionamento da língua, porque também há componentes gramaticais. Por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Do ponto de vista morfológico, aí sim, nós podemos dizer que na segunda, o substantivo que faz nominativo em UM, aí esse substantivo ele é neutro. Na terceira, nós veremos que existem algumas particularidades. Mas, por enquanto, é saber que, na terceira declinação, existem palavras masculinas, femininas e neutras. O nominativo singular ele pode ter várias terminações. Isso significa que o morfema, a desinência, pode ser o zero, ou seja, não tem alteração, e ali pode ser que o radical coincida com a própria desinência do nominativo. Na segunda declinação, nós encontramos situações assim nas palavras em er, não é isso? Por exemplo, puer, wir, não tem nenhuma desinência, diferentemente de lupus, que tem o S, isso pensando na segunda. Da mesma forma. Só que a marca da desinência do nominativo singular na terceira será o S, se for o caso de ele aparecer. Então, ou a desinência é zero, ou a desinência é S. E sendo S, às vezes pode ser que aconteça uma ou outra modificação conforme nós iremos ver. O fato é que, se eu penso na terceira declinação, o nominativo ele é muito variado. Exemplos de palavras da terceira declinação. Então, veja, acipiter, acipitris, amusis, arbor, arboris, auis, auris, buris, calcar, canis, caput, carmen, carro, quíquero, kiwis, clades, cliens, cóclea. Vocês percebem tanto que é variável a forma do nominativo aqui, lembrando daquela estrutura, né? Que aqui a gente encontra o quê? Nominativo, a estrutura do dicionário, e aqui genitivo. Vou colocar aqui genitivo. Para diferenciar, aqui eu coloquei GNT, para diferenciar aqui do gênero, que aparece entre parênteses. E aqui a tradução.
Essa é a estrutura do dicionário, não é isso? Então, você encontra aqui nominativo, genitivo, o gênero da palavra e a tradução. Eu estou pensando aqui no caso do substantivo. Então, quando se trata da primeira declinação, é a. Na segunda, aí já surgem possibilidades. Pode ser us, pode ser er, pode ser ir, pode ser um, mas é mais restrito o universo de possibilidades dos nomes, das formas, na verdade, do nominativo singular. Agora, na terceira, vocês observam aqui er, is, or, is, ar, ut, en, u, is, es, ns, ar, r, us, que lembra o substantivo da segunda, mas aqui você sabe que ele é da terceira por conta da terminação do genitivo, não é isso? Olha só aqui o genitivo, is, viu aqui o is? Então, aqui en, aqui es, então tudo isso aqui você sabe que são palavras da terceira, porque todas têm o genitivo is. Só que as formas do nominativo são extremamente variadas, e isso pode gerar uma certa confusão. Mas, por enquanto, o que é importante é que você sabe que, independente de qualquer coisa, são todas palavras que pertencem à terceira declinação. Olha aqui, libertas, libertatis, é da terceira. Mater, matris, você tem, por exemplo, magister, magistri. Aí o genitivo é i, então ele é da segunda. Aqui você encontra mater, matriz, é da terceira. Então, a terceira, olha aqui, pax, pax. Você encontra uma variedade muito grande assim de palavras no nominativo. Então, o nominativo ele é bem variado, diferentemente das outras declinações. Isso pode gerar uma certa dificuldade, isso pode gerar um probleminha na compreensão da terceira. A primeira coisa é conhecer esses detalhezinhos que vocês encontram aqui. Olha, o genitivo é yes, você encontra a palavra masculina, feminina e neutra. O nominativo apresenta várias terminações. Agora faz sentido pelo que eu ilustrei. A desinência pode ser morfema zero. Vocês encontraram lá palavras que possuem o nominativo S no nominativo, e palavras que não têm. Mas, de qualquer forma, todas essas palavras elas pertencem à terceira declinação. Isso nos faz constatar que tem uma unidade. Da mesma forma que eu vou para a segunda e observo que eu tenho uma unidade, da mesma forma que eu vou para a primeira e observo a, ae no nominativo, a, ae no vocativo, as no acusativo, não é isso? Então, se eu fosse sintetizar as desinências da terceira declinação, seriam essas. Ou é o morfema zero, ou existem várias possibilidades de terminações com S. Depois eu vou mostrar por que é muito interessante isso. Aqui eu tenho uma estrutura para masculino e feminino, que, por exemplo, no plural, ES, o vocativo no singular é igual ao nominativo singular, o vocativo plural é igual ao nominativo plural. Isso eu já observei algumas vezes. O único caso em que nominativo e vocativo são diferentes são os nomes em uso da segunda declinação. Por exemplo, lupus, ó lupe, ó lobo. Nos outros casos, nominativo e vocativo são iguais, tanto é que na tabela eu puxei para cá para mostrar essa semelhança. Então, se o dicionário te deu nominativo, você já tem o vocativo. E o plural, no caso dos nomes masculinos e femininos, é es. No caso do neutro, como acontece em todos os neutros em latim, pode ser a ou ia. E a gente vai ver cada um desses casos. Acusativo pode ser em, pode ser in. No caso do neutro, o acusativo singular vai ser igual ao nominativo singular, porque a gente sabe que no caso do neutro, nominativo, vocativo e acusativo no singular são terminações iguais, e o plural é a ou ia, e o genitivo é is,
plural é ou ium, i, no caso do dativo singular, ibus, e ou i, no caso do ablativo, é uma variação comum de acontecer em latim. Às vezes aqui o ablativo pode ser igual à terminação do dativo em algumas palavras e o plural é ibus. Então, sintetizando, você vai traduzir uma palavra. Olhando essa tabela genérica, você consegue identificar, por exemplo, sabendo que a palavra da terceira, em que caso cada palavra se encontra. Mas isso é um panorama, é uma visão geral. Na terceira declinação, eu posso separar as palavras em dois grupos temáticos. É uma forma de dizer que existem diferenças na terceira declinação. Mas essas diferenças aqui é só para vocês tomarem conhecimento, porque na prática, no momento de fazer a tradução, de olhar a tabela, vocês irão perceber que isso é bastante simples. Tanto é que algumas gramáticas de latim, que não são muito preocupadas com questões de sintaxe, morfologia, com esse confronto com a gramática da língua portuguesa, acaba criando alguns recursos didáticos. Por exemplo, tem algumas gramáticas que fazem uma separação na terceira em dois grupos. Aquele grupo de palavras que fazem o genitivo plural em UM e aquele grupo de palavras que fazem o genitivo plural em IUM, que é o izinho acrescentado à terminação do genitivo plural. Então, na prática, a maior diferença estaria na presença do I no genitivo plural. Então, criar todo um recurso de classificação das palavras da terceira, só porque em alguns momentos o izinho aparece, é muito trabalho, não é? Para isso, mas é uma forma da gramática explicitar as estruturas de funcionamento da língua na terceira declinação. Então, essa parte aqui é mais teórica, ela pode ficar um pouco confusa, porque ela tenta justamente explicitar esses detalhes. Outras gramáticas, como é o caso do texto aí da Janete, ela vai dizer, olha, ao invés de falar grupo de palavras que fazem o genitivo plural em UM, e grupo de palavras que fazem o genitivo plural em IUM. Aqui no genitivo plural, tá vendo? Aqui é UM, aqui é IUM. Ao invés de dizer que existem dois grupos de palavras para poder organizar os detalhes e diferenças entre algumas flexões de palavras na terceira, se fala, por exemplo, tema em consoante e tema em vogal. E é fácil identificar onde estaria o tema em vogal I, no genitivo plural I1, o izinho aqui ele é bem marcante, então ele já está implícito lá. Daí, essa subdivisão por tema, mas isso é só para vocês terem uma noção de elementos gramaticais, porque na prática de tradução do texto, isso vai afetar muito pouco. Então, eu poderia dizer, olha, possui o tema em vogal I, aquela palavra cujo radical no nominativo singular pode apresentar o I, às vezes E, seja por ser um radical puro, veja só, a palavra mare, uma palavra neutra, mare, ela é um radical puro, porque ela não tem desinência. Mare, que tem um morfema zero, porque na verdade você tira esse símbolozinho, no dicionário a palavra só é mare. Agora, no caso do NAUIS, eu identifico aqui o S, e se eu tiro o S, eu encontro o I. Então, essa seria uma palavra com tema em vogal I, ou termina em E, ou termina em IS. Depois tem alguns detalhezinhos que eu posso comentar, mas, grosso modo, esse critério ele funciona. Você observa aqui no radical do nominativo singular. O genitivo vai possuir, portanto, o I aqui, no genitivo plural, né? O genitivo plural apresenta o izinho, nauium, marium. Então, é uma característica de tema em vogal I. Algumas palavras podem, por exemplo, fazer o acusativo em I, IM, ao invés de EM. Então, ao invés de ser turrem, vai ser turrim. Da mesma forma, eu posso pensar o ablativo. Ao invés de ser turre, vai ser turri. Então, há uma variação de I e E. Mas, olha, você vai pegar o texto pronto. Então, lá, se é turrim ou se é turrem,
E se a palavra ela é da terceira, então você sabe que esse M aqui está indicando acusativo singular. Então isso aqui é uma especificidade gramatical. Não é isso que vai fazer você não conseguir traduzir, entendeu? Então aqui essa variação também em algumas palavras. Aqui classes, classem, ablativo singular, classe, nauen, naui, e não naue. Então, uma variação aqui do ablativo entre I e E. Isso pode acontecer em alguns textos, no acusativo também, entre E e I. Então, aqui é a composição dos temas em vogal I. Outro detalhe, no caso de palavras neutras, exemplar. Então, palavras neutras. Mas isso aqui nós podemos postular como uma regra geral. Todas as palavras neutras da terceira declinação que fizerem o nominativo singular em ar, e ao, essas palavras terão o tema em vogal i. Isso traz algumas consequências. Por exemplo, o plural, ao invés de ser a, vai ser ia. O ablativo singular vai ser i. E o genitivo plural vai ser ium. Mas por que aqui, na verdade, eu digo que a, e ao possui o tema em i? Na verdade, é o ezinho aqui, porque no latim arcaico, a palavra era exemplare, animale, só que o ezinho caiu, ficou só L, o ezinho caiu, ficou só o ar, mas o e permaneceu em mare. Por isso que constitui um grupo só de palavras que pertencem, portanto, ao tema em vogal i e que traria esses pequenos detalhes aqui. Então, o que isso significa? Que se a palavra for neutra da terceira, fizer o nominativo em ar, e ao, logo segue a estrutura dos temas em vogal i. Se não for, automaticamente, tema em consoante, uma vez que na terceira nós temos palavras com temas em vogal i e palavras com temas em consoante. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a palavra kiwis. Então eu localizei aqui o radical, a palavra kiwis, kiwis, então é kill, e eu vou acrescentar as desinências. Veja só, kiwis, 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 kiwem, kiwis, kiwis, kiwium, kiwi, kiwibus, kiwe, kiwibus. Aqui pode ser que haja uma variação entre e i no ablativo singular, mas no caso aqui mantém-se, né, o ezinho, mas pode ser que você encontre um texto com o i aqui ao invés do e, mas o importante, olha onde está a diferença, no genitivo plural, que é i1. Ah, e o is? O genitivo singular tem a mesma terminação do nominativo singular e do vocativo singular. Pelo contexto, você vai diferenciar. Então, algumas terminações são idênticas. Mas aqui você tem a tabela de um nome com tema em vogal i. Então, e aí segue a tradução, né? Kiwis, o cidadão, um cidadão. Kiwis, ó cidadão. Kiwem, o cidadão, um cidadão, objeto direto aqui no singular. E também aqui no plural. Eu teria a mesma estrutura e a mesma organização aqui no plural. Então, todas as palavras masculinas e femininas com tema em vogal i, seguindo aqueles critérios de classificação, segue o paradigma de kiwis. Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, kiwis é uma palavra masculina, mas você pode encontrar a palavra nubes. Ah, mas o nominativo é diferente. Kiwis é IS, nubes é ES. Como é que eu vou saber? Pelo dicionário. O dicionário já te apresenta qual que é o nominativo da palavra. Então, se a palavra é nubes, nubis, então você sabe que o radical é nubi. A terminação do nominativo singular o dicionário já te deu. Você sabe que nominativo é igual a vocativo. No singular e no plural, nubes, 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 nubes. Aí o resto é seguir as flexões à terceira. Nubes, 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 nubem, nubes, nubis, nubium, olha o izinho. Nubi, nubibus, nube, nubibus. O nominativo ele vai ser diferente, mas você não precisa inventar o nominativo, porque o dicionário já te dá o nominativo, localizou o radical. No caso dessa palavra, quando você for traduzir, você terá que pensar um pouco mais, né? Porque nubes, olha só, nominativo
singular, nominativo plural, vocativo singular, vocativo plural, acusativo plural, possuem a mesma terminação. Então, você tem 5 possibilidades. Mas pela análise morfossintática, você vai verificar qual que faz mais sentido. Vamos pensar numa palavra neutra. Se a palavra é neutra, grava isso para toda palavra neutra em latim. Nominativo, vocativo e acusativo são iguais. O dicionário te deu animal. Aqui havia no latim arcaico o tema, que era e, mas ele caiu. Então, aqui ficou o radical puro. Animal, animalia, animal, animalia, animal, animalia. Como ele é um neutro que faz o nominativo em al, qual que é a regra? Todo neutro da terceira que fizer nominativo em ar, al e, no plural é ia e o genitivo é ium e o ablativo é i. Logo, animal, animalia, animal, animalia, animal, animalia, animalis, animalium, animali, animalibus, animali, animalibus. Para o animal, animali. Para os animais, animalibus. Dos animais, animalium. Por causa dos animais, animalibus. Pelo animal, animali. Mesma estrutura. A diferença é que aqui, mesma estrutura de caso, né, morfossintaticamente falando, a diferença é que as desinências mudam em razão dessa particularidade da terceira. E no caso dos temas em consoante. Então, recapitulando, seguindo esse critério por classificação temática, que no final das contas vai afetar o quê? O genitivo plural, o ablativo singular, no caso dos nomes masculinos e femininos, pode ser que tenha uma variação, e no caso dos nomes neutros, o nominativo, o vocativo e acusativo plural, e o genitivo plural, que vai ser ium e os outros ia. Como é que eu classifico a parte da terceira declinação que possui o tema em consoante? Aqui é só seguir aquela lógica da matemática, né, do grupo complementar. Olha, se não encaixa em vogal i, automaticamente é consoante. Então, da mesma forma, eu vou identificar que essa palavra ela é uma palavra que possui o tema em consoante, e aí a consoante pode ser, tem várias consoantes, né? Seguindo o alfabeto, C, G, etc. Quando, no radical do nominativo singular, a palavra termina com uma consoante, olha a palavra cônsul. Aqui é L, então aqui é o radical puro. Ou uma consoante mais S. Se tirar o S, você tem o quê? O B. Lá na palavra kiwis, se você tirar o S, o que sobra? O izinho. Na palavra plebes, não, o B. Então, esse é um critério para você identificar. Olha, aqui o tema é consoante. Consul, o L, aqui o tema é consoante. Que consoante? No caso de cônsul, L. No caso de plebes, B. Então, palavras cujo nominativo apresentem desinência zero não constitui problema, porque retirada a desinência radical, o radical é o próprio nominativo singular. Então, aqui, cônsul, consulem, eu tiro aqui a desinência, já tenho um radical. Aqui eu tiro, já tenho um radical. Mas com algumas palavras eu não vou conseguir fazer isso. Porque palavras que terminam por consoante e ali tem o acréscimo do S, isso pode gerar algumas transformações linguísticas no nominativo. E aqui nós encontramos uma das razões pelas quais o nominativo ele costuma ser tão variado na terceira. Isso aqui é muito legal. Porque veja só, vamos imaginar, se eu tenho um radical, partindo do pressuposto que eu tenho o radical, e eu vou acrescentar ao radical a desinência, para encontrar os outros casos, então eu sempre parto do radical, então o início não é o nominativo. O nominativo é um dos casos possíveis que, por acaso, funcionou como entrada para o dicionário, ou seja, convencionou-se que estaria na entrada do dicionário, mas é uma das transformações ocorridas no momento em que você acrescenta uma desinência ao radical. Então, por exemplo, eu tenho a palavra plebes. O radical é plebe, com B. E essa palavra, ela tem a desinência S. Só que eu tenho a seguinte regrinha. Isso vocês não precisam decorar. Isso é só para vocês entenderem um pouco por que o nominativo na terceira ele é tão variado. Por quê?
na prática, o dicionário já vai te dar o nominativo. Então, você não precisa sofrer por conta disso, entendeu? O dicionário já te dá o nominativo. Então, é só para você entender. Por que que aqui eu tenho plebes? Porque quando eu tenho no meu radical uma labial, um fonema labial, e eu acrescento S, quando eu falo fonema labial, estou pensando P, B e M. Então, quando eu acrescento S, o que que acontece? Aqui, a consoante, ela permanece, não sofre nenhuma alteração. Ou seja, plebes, o B ficou junto com o S. Que você tem o radical, acrescentou o S, está aqui. Nos outros casos, aí eu vou flexionar, né? Eu tenho o radical é pleb, plebem, plebes, plebibus. Mas se eu tivesse um fonema velar, é o caso aqui do Q e do G, então aqui eu estou classificando os fonemas de acordo com a articulação. Então, se eu tivesse um fonema velar, o que que aconteceria? Se a velar for surda, aí você tem a conversão para o X. Então, aqui, o meu radical é duc. Acrescentei S, duc mais S, o que que acontece? Ele se converte em X. Por isso que o meu nominativo é dux. E o resto eu tenho duc como radical. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma velar sonora, o que que aconteceria? Primeiramente, ela seria ensurdecida, né? No caso de reg, esse G ensurdece, reg, rex, e depois se converte em X. Por isso que eu tenho dux, mas o meu radical é duc. Eu tenho rex, mas o meu radical é reg. Mas a alquimia da palavra, a mudança, a transformação da palavra ocorreu lá no nominativo. No resto, eu tenho o radical da palavra, que é duc, reg. O dicionário já vai te dar a palavra transformada. Então, você não precisa descobrir que o nominativo de duquem é dux. Você não precisa saber essa regrinha aqui, entendeu? O dicionário já vai te dar lá na entrada dux, duques. Mas aí você já sabe por que o nominativo ele é diferente. Então, da mesma forma, por que lá no dicionário você tem a palavra dens? A palavra é dens, mas o genitivo dela é dentes. O que que aconteceu? Por que o nominativo ele é tão diferente? Porque, na verdade, o radical é dente. Quando eu tenho um fonema dental T, D e N, e é interessante, né? Porque a palavra dente tem D, T e N, né? Então é fácil memorizar quais são os fonemas dentais, não é fácil? Pega a palavra dente, D, N e T. Então, quando você tem um fonema dental seguido de S, acontece uma tendência da língua de fazer com que essa dental ela desapareça. É como se o falante não suportasse, não mantivesse esse tipo de coisa. Dentes, dentes. A tendência é virar dens. Amans, amantes. Studens, estudentes, desiderans, desiderantes, entende? Então, por isso que o nominativo é diferente, porque lá, como eu tenho a desinência S do nominativo singular e ele é seguido de uma dental, a dental ela desaparece e daí o meu nominativo ele é diferente por conta disso. Mudanças de timbre. Por exemplo, o I, pensando aqui no radical, o I ele pode mudar o timbre. Eu tenho a palavra pons, pontes. Ora, eu quero encontrar o radical dessa palavra. Essa regra, desde o início, eu falei para vocês. Olha, como é que eu obtenho o radical? Eu tiro a terminação do genitivo singular. Então, aqui no caso, o meu radical é amante. O meu radical aqui é fonte. Da mesma forma, se eu penso que a palavra miles, militis, é uma palavra da soldado da terceira declinação. Aí você fala, como que eu obtenho o radical? Isso vale para todos. O problema é que na primeira é fácil, né? Você tem a palavra roça, roça, você fala assim, olha, qual que é o radical dessa palavra? É ros. Aí você fala, foi porque eu fui lá e retirei o A. Lá eu já falava, olha, aqui dá certo, mas vai ter momentos em que não vai dar certo. Coincidiu de ser o mesmo. Na segunda, você tem lá lupus, loop. Então, qual que é o radical? É loop. É porque eu tirei o S. Mas vocês sabem que no caso de ager, agre, já na segunda declinação, o meu radical vai ser agre. Ou seja, ele já é diferente do meu nominativo. Então, aqui eu tenho a palavra miles, militis, eu tenho a palavra caput, capitis, substantivo masculino. Olha, você não teve que descobrir que de militi chegou em miles, nem que de capit chegou em
caput. Por que vocês não precisam? Porque o dicionário já vai te dar isso que eu estou dando para vocês aqui agora. Que, olha, o nominativo, o dicionário já te deu. Então, o que acontece aqui? Você sabe, portanto, qual que é o nominativo e, por conseguinte, qual que é o vocativo. Então, se eu fosse flexionar essa palavra, quero declinar aqui a palavra miles, soldado. O que acontece? Olha que legal. O dicionário já me deu o nominativo, é miles. Logo, o vocativo vai ser igual, é miles no singular. E o resto? Ah, agora eu preciso do meu radical. O dicionário também me deu. O radical é milit. Ah, mas o radical ele é muito diferente do nominativo. Porque o problema está lá no nominativo. Às vezes acontece do nominativo ser igual. Então vai depender de cada palavra. Mas aqui, olhou no dicionário, automaticamente você segue esse jogo. Porque esse jogo aqui eu poderia fazer da mesma forma para a palavra caput. Da mesma forma. Como é que eu vou declinar a palavra caput? Olha, o dicionário me deu, é caput. Cabeça, né? O dicionário me deu a palavra caput. Cabeça. E o resto? Eu preciso do meu radical. Qual que é o meu radical? Eu vou lá no genitivo. Meu radical é capit. O problema é que caput, capitis, é um substantivo, aqui eu coloquei errado, ele é uma palavra neutra. E miles, militis, é um substantivo masculino. Ora, aí digamos que você me pergunte, professor, por que o nominativo é tão diferente? Aí eu estou dando essa explicação. Porque, olha, no nominativo singular, nessa palavra, a desinência era S. O problema é que quando você tem o nominativo S, um fonema dental seguido de S, o que acontece? O dental desaparece. Você poderia perguntar a mesma coisa lá, plebes, por que é tão diferente o nominativo para o genitivo? Olha, porque o meu radical é plebe. Tirei o IS, que é a terminação do genitivo singular, e aconteceu daqui de eu acrescentar o S, mas como aqui eu tenho um fonema labial, em se tratando de um fonema labial, a consoante ela permanece, ficou plebes. Mas no caso de uma dental, não, isso não acontece. Se eu tivesse, por exemplo, aqui a palavra rex, regis, vou colocar primeiro aqui dux. Dux, que é muito legal, né, gente? Assim, dux, dux. Entender, né, essas transformações. Você falou, qual que é o meu radical? Meu radical é duc. Beleza. No caso de rex, regis, qual que é o meu radical? É reg. Olha, mas o nominativo é diferente por quê? Aí eu vou te dar a explicação. Porque, olha, aqui eu acrescentei o S, e como aqui eu tenho um fonema velar, né, aquilo que a gente chama, que algumas gramáticas vão chamar de uma consoante gutural, né? Então aqui eu tenho um fonema velar. O que acontece? Uma velar surda, por causa de Q mais S, virou X. Aí eu tenho regis, guis, velar sonoro. O que acontece? Primeiro ela vai ficar surda. Rex. E depois o que acontece? Ela se converteu em X. Então agora eu entendi da onde que saiu o meu nominativo. Pensando aqui, né, nas palavras que tem um radical em consoante. Beleza. Então no caso de pontes, olha, veja só. Então aí eu tenho dental mais S, pons, ilitis. Primeira coisa, o que aconteceu? Olha, aqui eu acrescentei S, milit. No caso de caput, não. No caso de caput, aqui eu tenho o meu morfema zero. Mas só que no nominativo que está diferente. Então, vamos entender o que aconteceu no nominativo? Veja só, no caso de militis, primeira coisa que aconteceu, a dental ela desapareceu. Por quê? Aqui, fonema dental seguido de S desapareceu. E ocorreu uma mudança de timbre, que pode ser para U ou para E. Que no caso dessa palavra, a mudança de timbre passou para E. Então, que processos ocorreram aqui? Primeiro, um processo de transformação de queda da dental, né? Ou seja, do fonema dental que desaparece, e depois uma mudança do timbre. No caso do caput, ocorreu o quê? Uma mudança do timbre. Esse I breve aqui muda o timbre e passa para caput. Por isso que o nominativo aqui é diferente. Beleza, então veja só, que eu tenho no caso nominativo diferente, no caso de miles, e diferente no caso de caput. Mas são palavras da terceira. No caso de miles, miles, miletes. Miles, milites. Militem, milites. Genitivo, militis, militum. Termo consoante. Genitivo plural, UM. Aqui, militi, militibus. Ablativo milite, militibus. E no caso do neutro, veja, ele é um neutro que não faz o nominativo nem em ar, nem em e, nem em al. É T.
Então, aqui é capta, 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 capta. Veja, o acusativo, a terminação vai ser igual, porque é neutro. Então, como uma palavra neutra, então eu sei que no singular, nominativo, vocativo, acusativo é igual, e o plural se faz em a. Caput, capta, cabeça, cabeças, cabeça, cabeças, cabeça, cabeças, né? Capta. Você tem per capita, significa por cabeças, entendeu? Então, expressões na língua portuguesa, per capita, significa por cabeça. Você tem uma frase latina, quod capita tot sensus. Cada cabeça uma sentença. Quantas cabeças, tantas sentenças, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Olha, a palavra lá da terceira, então ele terá particularidades da terceira, que é capitis capitum, que é capite capitibus, capite capitibus. Então aqui você observa o porquê da variedade, aqui a mudança do timbre, a palavra corpus, corporis, mens sana in corpore sano, mas o nominativo é corpus. Não vai achar que a palavra da segunda e falar corpus corpi. Está errado, o plural é corpora, porque ocorreram transformações aqui no nominativo que fez de corpor passar para corpus. Então, veja só, alterações tanto na mudança do timbre e também alterações de sonorização aqui, no caso do rotacismo, que é essa passagem do S para o R. Aqui já é um processo do corpus para corpor, essa alternância de OR e S. Mas aqui é só um detalhe. Por exemplo, oris, qual que é o nominativo? Os. Por que o R do R passou para o S? Eu posso entender o jogo do S para o R. Esse fenômeno se chama rotacismo, quando ocorre uma sonorização aqui do S intervocálico. Então a gente imagina que nesse caso a palavra era osis. E de osis passa para oris, ossis, oris. Outras coisas, outros detalhes. Por exemplo, se o radical terminar em on, ou en, o, a dental desaparece. Agora, se for e, não. Então, veja só. Homon, hominis, ocorreu uma mudança de timbre e uma queda da dental. Tanto é que a palavra aqui no nominativo singular é homo, homem. Mas qual que é o genitivo? Homin. Da mesma forma, flumen, qual que é o radical? Flumin. Então, isso para dizer o que acontece aqui no caso de dux, e aqui um modelo, flexão, aqui no caso de natio, nationis. Então apareceu a palavra, o nominativo. Então como é que a gente aprende a declinar na terceira? Se é masculino ou feminino. O nominativo, o dicionário deu, o vocativo é igual, vou lá no genitivo e pego o radical e acrescento as desinências. Aqui no caso, a palavra, o nominativo singular, não tem no radical puro e, nem e e i, mais s. Então, aqui o tema é consoante. Qual que é a consoante? É o N. Então, o radical é N. Então, é só acrescentar as terminações. Eu tenho a tabela, né, das declinações. Veja, um exemplo da palavra neutra, flumen. Olha só o radical, fluminis. Mas por que aqui é flumen? Ocorreu uma mudança de timbre do min para o men. Mas como ficou no nominativo en, quando é en, o en permanece. Se fosse on, aí o n cairia. Podemos guardar em síntese aqui essas transformações com as consoantes, a diferença do genitivo plural, que ora é i1, ora é um. No caso do neutro, ora é a, ora é ia. Essas transformações aqui, quando se acrescenta o s, são as coisas mais importantes da terceira declinação e outros detalhes que vamos deixar para quando acontecer. Algumas palavras são bem irregulares, por exemplo, a palavra Júpiter. Veja só, de Júpiter, o genitivo é iolus. Mas aqui não tem nem muito o que explicar. É essa palavra que tem essas particularidades, então não vamos sofrer com isso. É uma característica dessa palavra. Então, nós temos exemplos da terceira declinação.